Boa noite a todos. Nós estamos, então, prosseguindo com a segunda conferência do ciclo dos escritores de autoria feminina, e de modo que darei a palavra ao palestrante de hoje, Gilberto Araújo, depois de ter muito resumidamente passado em revista o seu currículo, que é um currículo impressionante qualitativamente, mas não necessariamente do ponto de vista quantitativo, tem apenas meia página. É doutor em literatura brasileira pela UFRJ, então, Gilberto Araújo. É doutor em literatura brasileira pela UFRJ, por onde também obteve os títulos de mestre e bacharel summa cum laude, sempre sob orientação do acadêmico Antônio Carlos Sequim. Acaba de ser aprovada no concurso para professor adjunto de literatura brasileira na UFRJ, cadeira que assumirá em breve. Meus parabéns. Publicou diversos ensaios e palestrou no Brasil e no exterior, tendo passado pelas universidades de Lisboa, Coimbra, Porto, Paris, Londres e Viena. Organizou as melhores crônicas de Humberto de Campos, de 2009, para a Global, e preparou para a Unicamp a reedição das Canções Sem Metro, de Raul Pompeia, livro sobre o qual escreveu sua dissertação de mestrado. É autor de Literatura Brasileira, Pontos de Fuga, 2014, e Júlio Ribeiro, 2011, volume da série essencial da Academia Brasileira de Letras. Preparou e prefaciou para a ABL reedições de Arthur Lobo, B. Lopes, Júlia Cortines, Luiz Guimarães Júnior e outros. É bibliófilo, tinha que ser, né, sob a orientação do Sequim. É bibliófilo e pesquisador com particular interesse na literatura brasileira do século XIX. Eu passo a palavra, então, ao professor Gilberto Araújo. Bom, boa noite a todos. O agradecimento sempre é uma praxe, mas acredito que, no meu caso, ele tenha um laço afetivo muito forte. Primeiro, porque eu estou voltando a uma casa onde eu trabalhei durante um tempo, e segundo, porque eu tenho na plateia pessoas que foram muito decisivas na minha formação. Então, todos os meus grandes professores de literatura estão aqui. Desde a minha professora do ensino médio, Andréa Anjo, que me honra com a sua presença também, professor José Maurício Gomes de Almeida, e o meu orientador, professor Antônio Carlos Sequim, que hoje aniversaria, mas quem ganha o presente sou eu. Então, Gilca Machado, Corpo, Verso e Prosa. Em 1922, a senhorita Regina de Alencar publicou o livro Sensações. Adornado com fotografia da bela moça, o volume causou celeuma na vida literária brasileira. Os poemas velada ou abertamente eróticos, quase libertinos, comprometiam a imagem da respeitável senhora de família que decidira escrever. Já no primeiro soneto, a donzela lamenta sua pacata vida afetiva, invejando os luxuriantes felinos sobre o telhado da sua casa. Diz ela que, se tivesse a liberdade deles, gritaria a todos o meu gozo, como faz no telhado um simples gato. Animado pela beleza despudorada da estreante, o livro se esgotou rapidamente e muitos leitores ficaram ávidos de conhecer a escritora. A curiosidade aumentou quando, numa das colunas de O Imparcial, Humberto de Campos diz ter visto a escritora pela capital federal. Entretanto, no auge do suspense sobre quem seria essa figura polêmica, Medeiros de Albuquerque revelou que, na verdade, Regina de Alencar tinha barba e bigode. Era, na verdade, o disfarce literário do jornalista Eduardo de Faria, que assim representa talvez o nosso primeiro travesti literário. O episódio pitoresco demonstra quanto no Brasil do início do século XX a manifestação do desejo feminino ainda se amoldava à supervisão masculina. Os livros escritos por mulheres não deveriam ultrapassar o cerco do lirismo cheiroso e bem comportado. Melancolia, tristeza e languidez
eram as qualidades preferencialmente esperadas, devendo a alegria e o viço serem canalizados para o lar ou para a família. E um exemplar desse bom mocismo literário é um livro de 1900 de uma poetisa potiguar chamada Alta de Souza. E esse título, Horto, já revela o eu lírico adoentado, sofredor e lamentoso, que encontra consolação apenas em Deus, na família e nas recatadas amigas de colégio. Na mesma linha, nós podemos citar os manuais de boa conduta feminina que a Júlia Lopes de Almeida publicou no final do século XIX e início do século XX. Livros como Livros das Noivas, Livro das Donas e Donzelas, Maternidades e outros. Esse cenário excludente em relação à produção feminina se agrava quando nós examinamos a vida literária de final do século XIX e início do XX. Porque as escritoras eram sempre afastadas desses circuitos de legitimação do escritor. Então, editoras pequenas, baixas tiragens e impressões de má qualidade. E é muito significativo o fato de poucas terem conseguido serem publicadas pela Garnier, que era a principal editora da nossa Belle Époque. A Júlia Lopes de Almeida foi uma das poucas a conseguir. E essas mulheres também dispunham de pouco espaço nos periódicos e jornais, o que as levava a criar certos nichos de publicação feminina. Dentre eles, se destaca um jornal intitulado A Mensageira, revista literária dedicada à mulher brasileira, que foi publicada e dirigida pela Prisciliana Duarte de Almeida. E também, não devemos esquecer, já que estamos aqui, do veto ao ingresso feminino na Academia Brasileira de Letras, que só abriu sua porta 80 anos após sua fundação, com Raquel de Queiroz eleita em 1977. Mas, desde o século XIX, várias escritoras brasileiras se insurgiram contra esse quadro segregador, esse quadro essencialmente masculino, desenvolvendo uma série de questionamentos e problematizações que vão desembocar em atitudes muito agressivas nas 3 primeiras décadas do século XX. E talvez isso fique simbolizado pela Pagu, ali na década de 30. Mas, antes da Pagu, houve também iniciativas muito polêmicas. Então, em 1924, aparece um ensaio no Brasil intitulado Virgindade Anti-Higiênica, Preconceitos e Convenções Hipócritas. Era de uma autora chamada Hercília Nogueira Cobra. A mesma Hercília Cobra publicou, em 27, um romance intitulado Virgindade Inútil, novela de uma revoltada. E até as más línguas diziam que ela era contra a virgindade justamente porque tinha no nome a palavra cobra. E, além disso, existe uma outra escritora de 1929, chamada Adalzira Bittencourt, que fez um livro também um pouco premonitório para o Brasil. O livro se intitula A Sua Excelência, Presidente da República no ano 2500. Houve ainda uma figura que é mais esquecida, que é Tarsila Henriques, que nos anos 30 publicou um livro intitulado Sexologia ou Bíblia Moderna. Então, todos esses títulos polêmicos da Hercília Nogueira Cobra, como da Adalzira Bittencourt e outros, são títulos que sempre reivindicavam 2 direitos básicos às mulheres: a liberdade afetivo-sexual e a intervenção nas instâncias de poder literário ou político. E todos esses textos tinham uma dicção necessariamente agressiva, que encontrava no texto dissertativo o modelo mais eficaz e imediato para argumentar as novas ideias. Então, por isso, proliferaram, nesse início do século XX, vários ensaios no formato de carta aberta ou de libelos, em que as mulheres, sempre ancoradas em muitos filósofos e autores contemporâneos, exigiam direitos como o divórcio, o segundo casamento e mesmo o aborto. Então, a Hercília Nogueira Cobra, junto com a Tarsila Henriques, chegaram a distribuir esses panfletos nos bondes cariocas, né, e hoje se tornaram uma raridade muito grande. Esse ânimo que estava no ensaio também apareceu na prosa de ficção. E só que nela o combate a favor das mulheres, ele sempre se organizava no formato de narrativas de tese. Então eram romances e contos em que a trama sempre encenava as opiniões e as ideias das escritoras. E aí a gente pode citar, por exemplo, um nome também pouco lembrado, que é o da Carmen Dolores, que publicou um romance em 1911 intitulado A Luta e um livro de contos em 1934 intitulado Almas Complexas. Nesses 2 também temos narrativas de tese a favor dessa reordenação do papel feminino. Então temos todo esse lado agressivo na prosa
E, em contrapartida, a poesia feminina dessa época, do início do século XX, ela era majoritariamente convencional. Ou ela se apegava aos mármores parnasianos, que é o caso da Francisca Júlia, ou se rendia a lânguidas vibrações simbolistas, por exemplo, com Júlia Cortines, que foi reeditada pela BL. Então, a poesia feminina era essencialmente uma poesia da alma. Gilca Machado se situa ambiguamente em relação a essas tendências gerais. Embora ela adote o verso como principal recurso expressivo, ela problematiza a condição da mulher sem recorrer, no entanto, àquela inflexão desaforada da prosa contemporânea. Ao insulto contra os dogmas sociais, ela prefere a valorização ostensiva do corpo feminino, concebido como um terreno radicalmente sensível ao mundo externo, seja esse mundo representado por um pêssego, um homem ou o sol. Então, a revolução na poesia da Gilca Machado ocorre dentro da mulher. A sua estreia ocorreu em 1915 com um livro intitulado Cristais Partidos, que foi publicado pelo Jacinto Ribeiro dos Santos. E talvez a figura do Jacinto Ribeiro como editor mereça ser resgatado porque foi dos editores que mais publicaram autoria feminina no início do século XX. Albertina Berta, por exemplo, um outro nome famoso da época, foi editado por ele. E, nesse contexto de 1915, nós podemos ver na poesia brasileira duas linhas de forças básicas, uma neoparnasiana e outra neossimbolista. Então, como os seus próprios nomes revelam, o neoparnasianismo tentava herdar aqueles elementos mais ostensivos do parnasianismo. Então, havia um gosto muito grande por formas fixas, consoantes de apoio, esquemas de rima e alexandrinos e decassílabos muito requintados. Isso aparece, por exemplo, em poetas como Goulart de Andrade, José Albano e outros. E existem os neossimbolistas, que vão herdar aquela musicalidade fluida dos primeiros simbolistas, mas vão buscar a transcendência do corpo não apenas em relação ao espírito, porque eles vão fazer nessa poesia neossimbolista um texto essencialmente erótico. Então, nesse contexto do neossimbolismo é que a gente pode entender a produção da Gilca Machado. Naturalmente, havia outros poetas que praticaram da mesma maneira. Nós temos, por exemplo, Hermes Fontes, Rodolfo Machado, que foi marido da Gilca, da Costa e Silva e vários outros. E o Hermes da Fontes, que é o sergipano que a Gilca mais cita em seus poemas, publicou, em 1908, um livro intitulado Apoteoses, em que ele unia esse lado bastante sensual a formas muito inusitadas de escrever, quase próximas do verso livre. Então, por exemplo, até um poema em forma de taça, isso em 1908. Então, essa ideia de forma inusitada associado a um conteúdo sensual são dois elementos que vão migrar para a poesia inicial da Gilca Machado em Cristais Partidos. E nela nós vamos ver que essa convivência de formas inusitadas vão conviver muito intensamente com sonetos rigorosamente metrificados, o que faz ali a união das fontes parnasiana e simbolista. No primeiro poema desse primeiro livro, nós vemos já inicialmente um poema metalinguístico escrito à sombra do Monte Parnaso. Diz a Gilca: no tórculo da forma, o alvo cristal do sonho, ó musa, vamos polir em faina singular, os versos que compões, os versos que componho, virão estrofes de ouro emoldurar. Então, embora o eu lírico invoque a musa para ajudá-lo a compor, nós percebemos que a relação entre poeta e musa não é uma relação de superioridade e inferioridade. O poeta se coloca no mesmo nível da musa para juntos poderem compor o poema. E Gilca vai dizer que o grande objetivo do poema, nesse momento, era encontrar o cristal do sonho. Então, ela aparentemente não teria qualquer problema em torcer a forma para encontrar esse cristal do sonho. Há várias imagens aqui de transparência. Então, por exemplo, ela vai dizer que o poema vai ser o espelho do sonho e do cristal. O poema, portanto, refletiria esse tempo do sonho. Mas, no último verso do poema, surge um sonoro rumor do choque de cristais. Então, essa ideia do choque vai quebrar aquela transparência anterior. Então, consciente dessa ideia de que a linguagem já é incapaz de filtrar o sonho, que Gilca começa o seu livro tentando unir esses cacos que utopicamente constituiriam a sua integridade. E, embora multifacetados, todos esses cacos que compõem a subjetividade da Gilca Machado, eles se organizam num duelo muito grande, que é entre uma volúpia incontornável
e um desejo igualmente incontornável de ascese espiritual. Nesse livro inaugural, a procura da transcendência sempre pressupõe a sublimação da libido, driblada de modos diversos. Um primeiro caminho que a Juca Machado encontra para esconder o seu desejo é refleti-lo na paisagem. Então ela diz, por exemplo, nesta ausência absoluta de prazer, buscam sempre os prazeres exteriores, estes olhos cansados de fitar minhas íntimas dores. Então, como o eu lírico sempre projeta na paisagem um desejo que ele não pode realizar, ele vai tentar extrair também dessa paisagem o máximo de sensações possível. Então, há um poema em que, só ao sentir o cheiro do sândalo, isso provoca no sujeito poético quase um êxtase sexual. Então, eu vou ler para vocês o momento desse encontro do poeta com o cheiro do sândalo. Quente, esdrúxulo, ativo, emocional, intenso, o sândalo espirala, o espaço ganha, berra. E eu, que sôfrega o sorfo em longos haustos, penso que há nele a emanação da volúpia da terra. Odor que o sangue inflama e que um desejo imenso de prazeres sensuais em nossas almas ferra, quer o perfume, o brancor de rendilhado lenço, quer percorra cantar as planícies, a serra. Então, a natureza sempre devolve ao sujeito as pulsações rechaçadas. A luz da lua, por exemplo, vai cair qual um pólen na minha cutis nua, umente e untosa como cola. Essa mesma denegação do desejo vai gerar um sentimento de culpa muito grande em todos os livros da Juca Machado. E isso fica expresso numa situação ambígua em que ela fica muito feliz, por exemplo, de dar luz a filhos, mas, por outro lado, ela maldiz o nascimento dos filhos porque os considera fruto da volúpia, o grande mal da vida. Uma outra prevenção contra o instinto sexual acontece numa moderna defesa do distanciamento conjugal. Os amantes deveriam se separar para evitar, como ela diz, essa náusea, esse tédio, esse aniquilamento que vem sempre depois de um desejo saciado. Isso foi dito em 1915. E, por outro lado, quando a Juca Machado vai cantar O Corpo do Homem Amado, ela sempre o faz da cabeça para cima, numa tentativa talvez de sair ali dos lados mais erógenos do corpo. Quando a visão desce, ela sempre para na mão. Então é da cabeça para a mão, da mão para a cabeça. Essas eventuais referências ao indivíduo amado respondem por uma rarefeita nota de intimidade na poesia da Juca Machado. Em geral, o seu texto é marcado por uma intensa desparticularização. E nisso ela também se afasta do horizonte da poesia feminina da sua época. Enquanto muitas poetisas faziam textos muito confessionais, beirando o diário, Juca Machado tenta fazer algo mais próximo de uma metafísica. E a poetisa chega a desejar superar a sua própria subjetividade, dizendo que o seu intuito é escrever o meu coletivo sofrimento. E diz também sentir uma saudade enorme, não do meu passado, mas de uma outra vida que jamais foi minha. Essa vida que nunca foi sua leva Juca Machado a buscar muitos domínios inconscientes. E, quando ela se lança a esse terreno desconhecido, ela vai sempre tentar buscar uma unidade primordial, que ela chama de primeira noite da embrionária consciência. Mas sempre ela vai constatar que é impossível resgatar essa unidade. Daí o título Cristais Partidos, um cristal que nunca vai se reunir. Essa sondagem de um estado matricial também justifica por que a poesia da Juca Machado é tão analógica e tão associativa. Porque essas associações e metáforas inusitadas fundem elementos díspares como se assim os devolvesse a um tempo matricial, forjado a luz e sombra, ordem e caos, vida e morte. Então, por exemplo, ela chega a dizer que o Sol é uma placa de alumínio cuja poeira cai nos olhos das pessoas. E desse pendor associativo do seu texto, decorre em boa parte a índole sinestésica, da mistura de sensações. Porque a Juca vai ultrapassar a especialização dos sentidos e vai poder ver com o nariz, cheirar com os olhos ou comer com o tato, já que o seu corpo é um todo sensorial. E eu insisto nessa ideia de conjunto, porque quando se fala com um todo sensorial, eu incluo nisso o intelecto, porque muitas vezes ela não vai só sentir sensações estranhas, como vai teorizar e analisar essas sensações.
Então, eu vou ler aqui rapidamente um pedaço de um texto intitulado Particularidades, são compostos de 2 sonetos, eu vou ler apenas o segundo, em que o eu lírico também observa um pêssego, né, a fruta, e, a partir disso, ele vai tentar teorizar sobre seus próprios sentimentos, seus próprios desejos. Então, nós vamos ver que esse pêssego que está do lado de fora representa muito mais alguma coisa que está dentro da poetisa. E já houve até quem tenha lido esse texto aqui, que é de 1917, como uma pequena cena masturbatória feminina na poesia brasileira. Então, leio o soneto. Tudo quanto é macio, os meus ímpetos doma, e flexuosa me torna e me torna felina. Amo do pessegueiro a pubescente poma, porque afagos de vê-lo o oferece propina. O intrínseco sabor lhe ignoro, se ela soma, no rubor da sazão sonho a doce divina. Gozo-a pela maciez cariciante de coma, e o meu senso em mantê-la em colo me se obstina. Toco-a, palpo-a, ao carinho seu carnal contorno, saboreio-a num beijo evitando um ressábio, como num lento olhar te osculo o lábio morno. E que prazer o meu, que prazer insensato, pela vista comer-te o pêssego do lábio e o pêssego comer apenas pelo tato. Essa reflexão sinestésica, que é nítida nesse poema, vai embasar também uma conferência que a Gilca Machado proferiu aqui no Rio de Janeiro, na Associação dos Empregados do Comércio. Em 1914, ela faz uma palestra intitulada A Revelação dos Perfumes, e publica depois só em 1916. E a grande ideia que ela tem ali não é de exibir a moda parisiense, né, dos perfumes que invadiam a Belle Époque carioca, mas é ao contrário, de tentar mostrar ao público como os perfumes podem revelar o estado psíquico de uma pessoa. Então, por exemplo, ela diz que uma histérica tem cheiro de lírio, que uma pessoa angustiada tem cheiro de violeta, e ela vai tentando comprovar essas associações. De início, ela recorre a vários cientistas contemporâneos para demonstrar essa associação entre perfume e estado psíquico. Em seguida, ela começa a citar vários poetas. Então aparecem Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Baudelaire, Rodolfo Machado, que é o seu próprio marido, e, em muitos casos, Gilca Machado faz referência a uma poetisa cujos versos ela cita. Ela só não diz que essa poetisa é ela própria. Então, alguém que está fazendo uma conferência que talvez não consiga dizer em prosa o que só consegue dizer em verso. Essa moda das conferências no Brasil, isso foi muito comum no final do século XIX e início do XX. Vários autores parnasianos iniciaram essa moda, né? São quase antológicas as conferências do Alberto de Oliveira, do Olavo Bilac, do Coelho Neto. Mas como eles eram autores muito convidados e nunca recusavam o convite para falar, eles sempre, às vezes, recorriam a textos muito vazios. Então era um palavrório insensato. E no início do século XX, vários autores simbolistas tentaram responder a essa conferência vazia, produzindo um texto radicalmente filosófico e poético. Então, não só a Gilca Machado. Nós temos, por exemplo, um autor hoje muito esquecido chamado Colatino Barroso, que quase contemporaneamente a Gilca Machado também lançou conferências. Por exemplo, em 1917, ele lançou a conferência da sugestão do belo e do divino na natureza. E, em 1918, a beleza e suas formas de expressão. Então, só para que se compare, Coelho Neto, alguns anos antes, tinha publicado uma conferência mínima chamada A Palavra Cheira a Flor. Então, vê a diferença muito grande do objetivo do Colatino Barroso em alguma coisa mais teórica e o Coelho Neto tentando só fazer ali uma espécie de circunlóquio para apresentar ao público. Em termos de autoria feminina, uma outra figura também publicou estudos nessa época. A escritora que eu me referi há pouco, Albertina Berta, que estudou, por exemplo, a entrada de Nietzsche no Brasil, como os pré-rafaelitas influenciaram a poesia brasileira daquele momento. Então, há uma diferença muito grande também em mostrar essa erudição ao público. Mas essas conferências, mesmo dos neossimbolistas, como o Colatino e como da Albertina, eles eram marcadamente eruditos. Então, sempre queriam ostentar ao público um conjunto muito elaborado de informações. Mas a Gilca Machado, por outro lado, tem uma conferência muito comunicativa. Em geral, ela interage com a plateia, mesmo no texto escrito, e uma coisa rara nessas palestras, ela introduz o humor.
em várias ocasiões. Mas eu vou ler para vocês aqui um trecho em que, quando se pensa numa poetisa neossimbolista, falando de perfume, sempre pensamos em sensações muito requintadas, né, em cheiros muito exóticos, e de repente a Gilca solta no ar um traço bastante irônico sobre os cheiros. Ela diz o seguinte: o aroma às vezes prejudica por ser denunciante. Quem acaso o possui não se deve ocultar. Anuncia-se a chegada, deixa rastro na passagem. Ele se propaga pelo ambiente, grava-se nos objetos ao nosso contato, põe-nos em situações embaraçosas. É mesmo comprometedor. Então, é um cheiro que, em geral, não passa na literatura. Ainda em Cristais Partidos, nós temos de falar de uma rigorosa estruturação da obra. Também quando se verificam esses textos de autoria feminina do início do século XX, nós observamos que, em geral, eles são muito aleatórios, né? As poetisas, como tinham poucas possibilidades de publicar, deixavam criar um volume grande de poemas para depois, de maneira quase aleatória, publicar esse volume. A Gilca Machado, ao contrário, tem um cuidado muito grande na estrutura geral da obra. Então, por exemplo, o primeiro poema se chama Silêncio e o último se chama Invocação ao Sono. Então, é como se ela partisse de um nada original e voltasse a ele. Da mesma maneira, o livro começa com textos muito solares, como, por exemplo, Luz e Estival, e progressivamente vai se obscurecendo. E aí são vários poemas de tendência noturna, como, por exemplo, Dentro da Noite, Noturnos, Falando à Lua, Luar de Inverno, Lunar, Noite Selvagem e Insônia. E, paralelamente a esse escurecimento, nós notamos que o campo semântico da juventude vai cedendo vez ao campo semântico da velhice e do esgotamento. Então, até nesses índices simbólicos, o livro mostra uma estrutura mais organizada. Se em Cristais Partidos nós vimos que a volúpia e o desejo aparecem mais em negativo na sua contraparte espiritualizante, em Estados de Alma, apesar desse título aparentemente metafísico, nós vamos ver que há um gosto muito grande pelo corpo. Até as instâncias metafísicas são concebidas a partir de imagens corporais. Então, por exemplo, ela diz que o infinito é uma palpitação voluptuosa de fluidos. Ou então, os nossos pensamentos são forças genitais que igualmente se dão. No poema de abertura desse novo livro, Estados de Alma, que é de 1917, o segundo da carreira dela, o texto de abertura também é metalinguístico, mas é escrito inteiramente na primeira pessoa do singular. E nele desaparece a figura da musa. Então, a poetisa está sozinha para escrever. E a solidão será uma tônica crescente na obra da Gilca Machado. E a preocupação formal que apareceu no primeiro livro desaparece um pouco, porque ela passa a entender agora que o verso deve registrar, cito, sensações de gozo ou de pesar. E diz também que a estrofe deve ser tão somente diagnóstico da alma. Essa reconfiguração emocional ou emotiva do livro se propaga à sua estrutura. Então, diminui bastante o número de sonetos e há um predomínio muito ostensivo de poemas longos, de versos eventualmente livres e a maioria polimétricos. E mesmo dentro das formas fixas, como os sonetos, nós vamos ver que ele sofre uma reordenação. Então, não haverá só um soneto com um título, mas haverá um título com vários sonetos, ou às vezes um título que tem um soneto e tem um texto longo ao lado. Então, há uma mistura que no livro anterior não tinha. E esse aspecto é muito importante na obra da Gilca Machado, porque introduz a noção de sequências formais, segundo a qual um poema não é apenas constituído de versos livres ou metrificados, rimados ou brancos. Agora, o ou cede passo ao e. O sujeito poético de Estados de Alma, como de resto em toda a obra de Gilca Machado, sempre tenta se expandir, vertical ou horizontalmente. Nessa expansão vertical, naturalmente, a pretensão dele é essa ascese espiritual, em busca de, como ela diz, uma existência quase incorpórea. Em oposição, quando o sujeito tenta se expandir para o lado, ele tenta englobar em si tudo que está à sua volta, seja também um homem, seja a natureza. Então, quase sempre, a ascese é escrita em imagens duras, como ela diz, em atitudes de montanha, e quando faz essa expansão lateral, as imagens são sempre úmidas e macias. Então, há até um verso que ficou muito famoso e polêmico em relação a Gilca Machado,
em que o eu lírico está deitado num campo, e diz o seguinte: e não podes saber do meu gozo violento, quando me fico assim neste ermo toda nua, completamente exposta à volúpia do vento. Então, se a ascese é objetiva e prática, essa sensualização horizontal é escancarada. E essa espécie de alteridade erótica, que é muito comum em toda a obra da Gilca, leva o sujeito a se definir por imagens elásticas e úmidas também, sempre indicativas da sua constituição porosa. Então, o eu lírico se apresenta como ponte alongada e esguia, diz para o outro: tu te esqueceste em mim influido, lírico elastério, ânsia de se expandir indefinidamente, ânsia de se esticar, de se esticar. Mas nem sempre essa integração com o outro ocorre, e isso sempre descamba em solidão e melancolia. Mas o discurso pessimista da Gilca Machado não deve ser entendido como uma face antagônica ao discurso erótico, porque nós vamos ver que nos poemas da Gilca Machado, sofrer também pode ser tão bom quanto gozar. E isso a gente nota, então, uma certa nota masoquista nos poemas da Gilca. Por exemplo, ela chega a dizer: bendita a dor que no meu ser atua, porque apesar de tudo a dor é boa. Mas esse estado de alma, apesar de haver esse masoquismo que pode apontar para um prazer sofrível ou sofrido, ele termina de maneira muito amarga. O seu último verso é: minha existência é toda errada. E esse lado sombrio e obscuro migra para o terceiro livro da Gilca Machado, publicado em 1922, com o título Mulher Nua. Se o título parece escandaloso para 22, quem começa a ler o livro vai se decepcionar, porque, ao contrário, talvez seja o livro mais espiritualizado da Gilca Machado. Então, até um lado trapaceiro em relação aos títulos, porque em Estados de Alma é um livro muito mais sensual do que Mulher Nua, por exemplo. Em Mulher Nua, os poemas são absolutamente marcados por uma sombra. Então, há títulos como Tristeza, Miséria, Agonizando. Nesse poema, Agonizando, a Gilca chega a se lamentar terrivelmente sobre as marcas da velhice no seu corpo. E isso ela tinha 29 anos de idade. Então, esse desnudamento que ela promete no título, Mulher Nua, é um desnudamento muito mais existencial e emotivo, não é corporal. E, embora Mulher Nua também acompanhe o ciclo das estações, o livro começa na primavera e termina no outono. Então, a marca final dele também é crepuscular. O seu poema inicial indicia bastante a atmosfera solitária do eu lírico. Se chama Comigo Mesma. E a musa que surge ali é Salomé, cuja dança febricitante sintetizaria o que ela chama de musa satânica e divina, amando em ti a sua própria vida, sua vida carnal e espiritual. Então, mais uma vez aparece o dilema entre carne e espírito, aqui simbolizado nessa figura da dançarina, que parte de um polo ao outro, assim como as emoções também se oscilam constantemente. E esse livro tem vários poemas dedicados ao movimento. Tem, por exemplo, títulos como Balanceio, Impressões do Gesto e muitas referências à figura de uma bailarina ou de uma dançarina, ou como ela própria diz, de uma bailadeira. E essa vai ser uma presença crescente na obra da Gilca, até porque sua filha, Eros Volúzia, foi uma bailarina muito importante e muito famosa, e conforme a carreira da filha ia deslanchando, a da mãe ia retrocedendo. Mas essas referências à dança aparecem muito constantemente na poesia dela, quase sempre para demonstrar essa hesitação emocional do sujeito. Mulher Nua também mantém acesa a fagulha feminista que se observou muito rapidamente em Cristais Partidos. Nesse livro de 1915, Os Cristais Partidos, tem um antológico e fraco soneto chamado Ser Mulher, em que a condição feminina se resume, cito, alma talhada para os gozos da vida, a vida triste, insípida, isolada, aos pesados grilhões dos preceitos sociais. Então, isso no livro de 1915. Voltando ao livro de 22, Mulher Nua, esse repúdio contra a condição feminina vai se tornar um pranto e um lamento perante os homens, como ela diz, de trato rude, de perfídia em riste. Mas passagens assim confirmam que o feminismo de Gilca Machado é tão melhor ou tão mais poético quanto menos panfletário. Em Mulher Nua, que é um livro em que ela às vezes tenta ser panfletária, nós chegamos a estrofes absolutamente kitsch, como a que eu vou ler para vocês agora,
em que ela faz uma sofrível apologia ao controle da taxa de natalidade. Diz o seguinte, ela está falando com crianças que acabaram de nascer, né? Então diz, com vossas mães errei na flor da idade, dando filhos à luz sem pão, sem lar. E a elas e a mim de onde virá a piedade? Erros de amor ninguém pode emendar. Mulheres pobres de viçosa idade, deveis os ventres esterilizar. E ainda no domínio dessas obras anteriores, deve-se ressaltar a incorporação, nem sempre tão feliz, de temas populares na obra da Gilca Machado. Isso começa em Mulher Nua. Então, são textos apegados à natureza ou a gente simples do interior e da cidade. Então, são textos como Lunar, Numa Rede, A Uma Lavadeira, Samba e outros. Mas essa referência ao popular e ao coloquial não significa absolutamente a adesão de Gilca Machado aos preceitos modernistas. Vimos que o livro foi publicado em 22, portanto, na Semana de Arte Moderna, mas tudo que há de moderno ou de modernista ali já estava na obra da Gilca. Então, por exemplo, os versos polimétricos, os versos livres, tudo já aparecia desde 1915. E mesmo a incursão de figuras do povo na sua obra talvez não seja necessariamente motivada pelo apogeu modernista. Isso se deve, a meu ver, talvez por uma certa herança familiar. A Gilca Machado é descendente, pela parte de mãe, de Francisco Muniz Barreto, que é o nosso maior repentista e poeta popular do romantismo. Então, é uma semente que ficou também na família ali. A presença modernista só vai se fazer sentir num livro dela de 1938, chamado Sublimação, mas aí basicamente pelo enfoque social. Em 1928 surge o livro Meu Glorioso Pecado, que talvez corresponda a um dos pontos altos da obra de Gilca. E nele nós assistimos a uma afirmação menos assombrada do desejo. Vão diminuir também os fósseis simbolistas. Praticamente não há poemas com letras maiúsculas, desaparecem os vocativos e mesmo as sinestesias sofrem considerável retração. E, nesse caso também do poema Meu Glorioso Pecado, é interessante porque nenhum poema recebe título, o que gera uma atmosfera muito íntima, muito confessional, que não aparecia em outros livros e que, em certa medida, mostra quase um diário da Gilca Machado. Esse Meu Glorioso Pecado também tem um destaque importante pelos inusitados rearranjos metafóricos e analógicos que ele inseta. Então, por exemplo, a lua, que é um elemento que aparece intensamente nas literaturas e na brasileira, especialmente a partir do romantismo, no simbolismo também tem uma grande entrada, em Gilca ele vai começar a sofrer uma pequena alteração simbólica que depois vai permitir que o Drummond fale em lua diurética ou que Manuel Bandeira faça um poema como Satélite. Então, na Gilca Machado, neste livro, Meu Pecado Glorioso, de 28, nós vamos ver que a lua vai perder os seus traços edulcorados e melancólicos e vai se narcotizar. E ela diz o seguinte: a lua desce numa poeira fina que os seres todos alucina, que não sei bem se é cocaína ou luar. E nessa obra nós podemos pensar várias outras metáforas associadas ao campo da droga. Então ela diz, por exemplo, o etéreo entorpecente pela janela chega à minha boca, meus lábios gela. Em seguida, ébria de pó da lua, carinho feito de morfina, língua cocaína, roçar o corpo pelas plumas do éter. Essa referência à droga não é ocasional na Gilca Machado, porque a cocaína e outras já haviam se alastrado na literatura brasileira do início do século XX. E quase sempre elas apareciam nos textos como um vício elegante ou como um emblema de modernidade. Então, nós temos, por exemplo, uma escritora também esquecida, brasileira, que adotou o pseudônimo francês de Chrysanthème, é a filha da Carmen Dolores, a que eu aludi há pouco, e ela também publicou, em 22, um livro intitulado Enervadas, cujas protagonistas, são vários contos, fazem usos de várias drogas como haxixe, ópio e cocaína. Mas, na Gilca Machado, essa presença dos paraísos artificiais não ocorre para simular uma mudança de percepção da realidade. Ao contrário, as drogas só servem para mostrar como o sujeito vê o mundo de maneira hesitante e cambaleante. Esse livro, de 28 também, se destaca porque nele o amor se torna muito mais complexo. Ele não vai caminhar apenas de uma pessoa para outra, mas o sentimento amoroso vai se refletir nas múltiplas personalidades do casal. Então, dentro da mulher, como dentro do homem, haverá muitos fantasmas que vão se refletir.
Então, os amantes se espelham e se multiplicam. Há até um soneto famoso desse livro, em que a Gilca começa lamentando o fato de o homem amar só a sua carne, enquanto deseja, na verdade, uma fantasma que ela tem dentro de si, que ela própria desconhece e da qual ela passa a ter ciúme, porque ela não consegue rivalizar dentro de si própria. E essa crença de que eles se espelham faz com que o amante se intronize dentro da mulher. O que a leva a crer que, mesmo que o homem se afaste do eu lírico feminino, ele vai permanecer dentro dela. Então, há esse poema que fica muito claro em que ela diz, após a separação com o amado, naquele poema, diz o seguinte: quanto mais avultares, mais subires, mais mergulharás em mim. É na minha alma dilacerada que o polvo de tuas artérias suga a seiva do teu orgulho, a energia do teu surto. Nas obras anteriores, a sensualidade, quando acontecia dentro de um casal, ela sempre aparecia em cenas ou solitárias do casal na natureza, ou quase sempre num grupo coletivo, como se tivesse uma vigilância que impedisse o contato pleno dos dois. A partir de Meu Glorioso Pecado, cada vez mais essa sensualidade vai ser mostrada em cenas abertas, em que o casal vai se mostrar também para todos, sem qualquer veto. E isso vai fazer com que muitos textos associem a ideia de desejo à de escrita, o que cria uma metalinguagem rara na poesia de Gilca Machado. Acho que o emblema desse tipo de metalinguagem sensualizada está em um poema dedicado à língua. E é um texto em que há muitas aliterações da vogal da consoante L, como se o próprio leitor tivesse que movimentar intensamente sua língua para pronunciá-lo. Então eu vou ler com vocês esse texto, como eu disse, que reúne metalinguagem e erotismo. Lépida e leve. Em teu sabor que de expressões amíngua, o verso não descreve. Lépida e leve. Guardas, ó língua, em teu labor, gostos de afago e afagos de sabor. És tão mansa e macia, que teu nome a ti mesmo acaricia, que teu nome por ti roça flexuosamente, como rítmica serpente, e se faz menos rudo o vocábulo ao teu contato de veludo. Sol dos ouvidos, sabiá do tato, ó língua ideia, ó língua sensação, língua lâmina, língua labareda, língua linfa coleando em deslizes de seda, força inférea e divina, faz com que o bem e o mal resumas, língua cáustica, língua cocaína, língua de mel, língua de plumas. Amo-te as sugestões gloriosas e funestas, amo-te como todas as mulheres. Te amam a língua lama, a língua resplendor, pela carne de som que a ideia emprestas e pelas frases mudas que proferes no silêncio de amor. Então, se esse livro de 28, de que eu acabo de ler esse poema, que é Meu Glorioso Pecado, nada ecoa das linhas modernistas, o próximo livro, que é publicado 10 anos depois, 1938, portanto, se intitula Sublimação, afina-se inteiramente com o enfoque coletivo que vai predominar na poesia brasileira nesse final da década de 30 e início da década de 40. Basta que a gente lembre aqui do Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, publicado quase simultaneamente a esse texto. No mesmo passo, a partir de 38, começam a surgir referências urbanas na poesia de Gilca Machado, como Arranha-Céus e Telefones, que eram ausentes de títulos anteriores. Mas nós observamos que, mesmo essa referência urbana, ela não aparece no texto como herança modernista. Por exemplo, essa imagem do arranha-céu, ela vai passar a simbolizar agora o desejo de ascese espiritual. Da mesma maneira que o telefone vai estabelecer a ideia do contato com o outro. Então se mantém os mesmos problemas, mas só mudam os símbolos que são utilizados para representá-los. E em Gilca Machado, essa motivação sensual, a meu ver, motivação social, desculpa, não elimina o furor sensual. Justamente porque a volúpia e a denúncia tentam resgatar essa humanidade primordial, que vai ser representada nesse livro por uma figura chamada homem, com H maiúsculo. Então, como sempre ela buscasse esse homem massacrado pelo cotidiano. Da mesma maneira, o eu lírico vai se coletivizar. Então, a Gilca Machado vai dizer: sou mais que uma mulher, sou a mulher, também em maiúscula. Mas nesse livro também a gente sente um amargor nessa discrepância entre a musa íntima e a musa cívica, porque em muitos momentos a poetisa vai se desejar humanitária, mas ela vai constatar o seu egoísmo, da mesma maneira que na poesia do Drummond também.
E essa fase mais solidária da poesia da Gilca Machado também possui raízes biográficas. O marido dela morreu em 1923 e a viuvez representou para Gilca Machado um período muito penoso, cujas dificuldades financeiras a levaram a trabalhar como diarista da Estrada de Ferro da Central do Brasil e a abrir uma pensão mantida a duras penas. Com isso, a produção poética dela começa a escassear, ainda mais quando começaram a surgir maldosos boatos de que seus poemas não teriam sido escritos por ela. Algumas dessas informações muito pungentes estão no prefácio que ela escreveu ao livro inédito na época do marido dela, que faleceu em 23, e ela então postumamente o publica em 24, um livro intitulado Divino Inferno, um livro de poemas do Rodolfo Machado. Ainda em sublimação, na esteira daquele componente popular que porejou aqui e ali na obra da Gilca, nós vamos ver vários grupos de poemas de enfoque coletivos, mas nós podemos setorizá-los em dois conjuntos. Aqueles que cansativamente cantam cidades, hábitos e vultos brasileiros, por exemplo, há textos que fazem sentido hoje em dia, como Aos Heróis do Futebol Brasileiro, Serenata, Bahia, Canção Tropical, Dança das Filhas de Terreiro, Mucambos do Recife e Samba. Então esse é um grupo menos interessante. E há um outro grupo em que ela se compadece dos desfavorecidos, como, por exemplo, Ode aos Trabalhadores que Construíram a Cidade do Rio de Janeiro, ou ainda Alerta Miseráveis. E essa segunda vertente sempre vai promover uma quase santificação do homem comum, a que ela vai chamar, inclusive, de super-homem. Mas, em alguns momentos, a Gilca Machado supera o teor panfletário e ela consegue extrair sublimação e denúncia mesmo de pontos turísticos, que, em geral, são marcados por esse aspecto mecânico, do dia a dia. Então, há um poema chamado Diante do Cristo Redentor, e vamos ver que esse aqui é de 38, não havia nem uma década que o Cristo Redentor tinha sido colocado no morro, e em que o sujeito poético, bendizendo a escultura, na verdade, abençoa o homem que a erigiu. Então diz o seguinte: Alma das almas, eu quisera subir mais, eu te quisera dar minha alma inteira, e assim toda a teus pés, não sei a quem mais amo, se a ti que inspiraste o homem, se ao homem que te corporificou a Cristo. Essa feição humanitária do livro da Gilca Machado faz com que ela prefira sempre Cristo a Deus, porque Deus estaria sempre distante da maioria dos homens. Da mesma maneira, haverá um poema em que ela vai celebrar o diabo, dizendo que o diabo foi a figura que mais ostensivamente fez com que Deus ficasse humano, porque passou a rivalizar com ele, então teria despertado essa humanidade dele. E, embora não desapareça nesse livro Sublimação a temática do amor irrealizado, há um nicho muito maduro de satisfação amorosa, que é composto por 3 poemas subsequentes, cujos títulos revelam a trajetória afetiva. Então, o primeiro é Esboço, o segundo, Fecundação, e o terceiro, Reminiscências. E esses textos de plenitude amorosa se caracterizam por um aspecto muito importante, que é o emprego do verso curto e do metro também curto. É um poema, em geral, com poucos versos e com métrica bastante reduzida. Então, os versos oscilam mais ou menos entre 3 e 5 sílabas. E essa atmosfera doméstica e muito reduzida, a gente pode perceber que ela vai desembocar, muitos anos depois, na poesia erótico-confessional, por exemplo, de Ana Cristina César e, em algum caso, também da Hilda Hilst. Então, esse poema, por exemplo, fica bastante próximo do que a gente leria nessas poetisas mais contemporâneas. O seguinte: Teus lábios inquietos, pelo meu corpo, acendiam astros, e no corpo da mata, os pirilampos, de quando em quando, insinuavam fosforescentes carícias, e o corpo do silêncio estremecia, chocalhava, com os guizos, com um cri-cri osculante dos grilos que imitavam a música de tua boca. E no corpo da noite, as estrelas cantavam com a voz trêmula e rútila de teus beijos. Então nós vemos que o amor que tem ressonância no universo, essa ressonância cósmica, apareceu em todos os poemas anteriores da Gilca, mas lá numa linguagem muito altissonante. Aqui temos uma linguagem um pouco mais distensa que, associada ao metro curto e à brevidade do poema, é muito mais afeita a essa cena reservada que é tratada aqui. E esse tom menor do livro Sublimação, de 38,
ajuda a explicar também a inexistência de sonetos nessa obra. Então é curioso como Gilga começou com a maioria dos poemas sendo sonetos e termina em 38, ainda não é o fim, mas termina nesse momento sem qualquer soneto. Porque a forma fixa, segundo ela diz, se tornou pesada e muito recatada. Infelizmente, no entanto, Gilca Machado não pôde desenvolver essa tendência, a que nós podíamos até chamar, em certa medida, de minimalista. O seu último livro, Velha Poesia, foi publicado em 1965, então quase 30 anos depois de Sublimação. E foi publicado no cinquentenário do Cristais Partidos, que foi aquele livro de 1915. E esse livro, infelizmente, apenas dilui temas e formas já explorados. Ou então ele registrou alguns percursos da Gilca, por exemplo, quando ela foi aos Estados Unidos acompanhar a filha na sua dança. E Velha Poesia, porque a poesia envelhece para Gilca, cuja carreira declina na mesma proporção em que seus poemas almejam ascender. Falecida apenas em 1980, não alcançou o merecido reconhecimento. E é uma coisa realmente espantosa o fato, por exemplo, de não haver fotos recentes da Gilca Machado. As últimas fotos que eu, pelo menos, localizei datam de 1930. Então, há 50 anos ali, sem qualquer registro público da participação dela. E, desde 1930, algumas iniciativas tentaram romper esse ostracismo. Então, por exemplo, a publicação de várias antologias da obra dela, a eleição que o Malho estabeleceu, o jornal, que a escolheu como melhor poetisa brasileira, a edição das suas poesias completas em 1978 e o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, que ela ganhou um ano antes da sua morte. Mesmo assim, Gilca Machado figura como a poetisa que poderia ter sido e que ainda não foi. Muito obrigado. Queria agradecer muito, em meu nome pessoal, em nome de todos, que a sua presença, a sua participação. Queria dizer que essa foi uma das conferências mais interessantes que eu tenho ouvido na academia. Eu queria felicitá-lo por esse trabalho realmente extremamente cuidadoso, bem feito, inspirado mesmo, diria eu. Você revela nesse texto uma capacidade de clareza, capacidade de contextualização também. Você não se limita a citar poemas, você os cita de uma maneira contextualizada, em seu tempo, em seu espaço-tempo específico, o que dá ao ouvinte uma visão extremamente bem feita do autor e da obra que você está analisando. Você consegue fazer uma coisa difícil, consegue a façanha de escrever com bastante charme narrativo, com o charme narrativo de um Brito Broca, por exemplo, sem deixar de lado os instrumentos analíticos e conceituais da crítica literária mais moderna. Então, com isso, você nos coloca em dois ambientes diferentes. Um ambiente alucinatório. Estamos todos no salão de Laurinda Santos Lobo, em seu salão de Santa Teresa, onde convivem alguns poetas um tanto passadistas, como Olegário Mariano e Alberto de Oliveira, e mulheres suficientemente avançadas por sua posição social mundana para não ultrapassarem certos limites. Podem defender bandeiras surpreendentemente atrevidas, como o direito à livre sexualidade, mas com decoro e um certo distanciamento acadêmico, como aquela personagem de Proust, frequentadora de um salão do Faubourg Saint-Germain, que, interrogada pela dona da casa sobre sua opinião a respeito do adultério, respondeu que não tinha se preparado para responder a pergunta sobre esse assunto, e sim sobre o incesto. Ao mesmo tempo, Gilberto faz-nos sentir como num auditório parisiense da Sorbonne, com uma música de fundo que tem algo de Barthes, algo de Greimas, algo talvez de Bourdieu, isso nem tanto, mas, em todo caso, qualquer coisa decididamente contemporânea. O que o Gilberto nos disse, em suma, é até quase um atrevimento, porque é impossível resumir em 5 minutos as coisas importantes que você disse,
O que ele está nos dizendo, em suma, é que o ambiente intelectual do início do século XX era um período de transição entre o passado e o presente, entre o antigo e o moderno. Em poesia, o passado era um parnasianismo e o simbolismo. O presente era o cruzamento desses dois estilos de expressão, um neoparnasianismo e um neossimbolismo, em que as duas tendências convergiam e, de certo modo, acabaram desembocando no modernismo. Você não disse isso, mas eu tenho a impressão que não rejeitaria totalmente essa interpretação. Gilca Machado exemplifica perfeitamente esse duplo movimento. Tomemos um poema como Anciã Múltipla, de Mulher Nua, que você citou tantas vezes. Um poema, não vou dizer casto, mas certamente menos libertino do que outros. Um poema como a Anciã Múltipla, em que ela diz o seguinte: em mim sempre acharás a tua vinda, volúpias virginais, e beijando-me tanto, não confortas a ânsia infinita dessas virgens mortas, que em ímpetos violentos se manifestam nos meus sentimentos. Beija-me mais, põe todo o seu teu calor nos beijos que me deres, pois vive em mim a alma de todas as mulheres que morreram sem amor. Isso lembra alguma coisa a todos nós. Certamente nos lembra Olavo Bilac. O soneto todos conhecem, Virgens Mortas. Também fala de virgens mortas. Ele diz o seguinte: quando uma virgem morre, uma estrela aparece, nova no velho engaste azul do firmamento. E a alma da que morreu, de momento em momento, na luz da que nasceu, palpita e resplandece. Ó vós, que no silêncio e no recolhimento do campo conversais a sós quando anoitece. Eu acho que está faltando a continuação. Mas, em todo caso, não, eu vou precisar de outras coisas. Eu acho que eu localizei. O que dizeis, ele está se dirigindo aos apaixonados um pouco desinibidos demais, e isso para ele é perigoso, e o Bilac faz uma exortação para que eles cuidem um pouco mais da administração da sua libido. O que dizeis, como um rumor de prece, vai sussurrar no céu, levado pelo vento. Agora diz Bilac: namorados que andais com a boca transbordando de beijos, perturbando o campo sossegado e o vasto coração das flores inflamado, piedade. Elas veem tudo entre as moitas escuras. Piedade. Esse impudor ofende o olhar gelado das que viveram sós, das que morreram puras. Então, como vocês veem, é o mesmo tema, num certo sentido, talvez com uma ligeira inversão, mas o tema do Bilac, o tema romântico, parnasiano, simbolista, para mostrar que num poema só, numa quadra só, todas essas tendências que é realmente necessário separar analiticamente, mas que todas essas tendências, de alguma maneira, acabam se encontrando. Isso num poema só, As Virgens Mortas. Com exceção da métrica, o poema de Gilca é polimétrico, os 14 versos do soneto de Bilac são alexandrinos. Com exceção da métrica, a inspiração é a mesma, mas pode-se pressentir que, sem abandonar a estética parnasiano-simbolista, Gilca avança em direção a uma nova dicção poética. Nova, especialmente pela violência da sensualidade, que foi tão bem analisada por Gilberto Araújo, bem poderia ser caracterizada como libertina, senão talvez outros usassem até uma classificação um pouco mais impiedosa, pornográfica. Leis, por exemplo, um dos poemas de amor mais ardentes do nosso idioma, lépido e leve em teu sabor. Isso já foi mencionado pelo Guilherme, mas talvez, como é muito expressiva, talvez valha a pena fazer uma segunda leitura. Língua que me cativas,
que me enleias os surtos de ave estranha, em linhas longas de invisíveis teias de que és a tanto habilidosa aranha. Língua, lâmina, língua, labareda, língua, linfa, colhendo em deslizes de seda. Força inféria e divina, faz com que o bem e o mal resumas. Língua cáustica, língua cocaína, língua de mel, língua de plumas. Amo-te as sugestões gloriosas e funestas. Amo-te como todas as mulheres te amam, ó língua lama, ó língua resplendor, pela carne de som que a ideia emprestas e pelas frases mudas que proferes nos silêncios do amor. Há tanta coisa, há tanta riqueza no material que você disse, que eu acho que eu teria que dar a mim mesmo, enquanto coordenador, a palavra por mais 2 ou 3 minutos. Não gostaria de terminar antes de citar um poema que seria considerado especialmente oportuno nos dias de hoje. Seu tema, mas antes de chegar a esse ponto, eu gostaria só de conversar um pouquinho sobre o tema da transfiguração, da Baudelaireana. A ideia da sinestesia, como você sabe, é uma ideia baudelaireana, les sons, les couleurs, les images, repondo, em que você cheira com os olhos, em que você tateia com o nariz, etc. Exatamente a ideia baudelaireana da sinestesia. E eu, pessoalmente, eu teria muita curiosidade de saber como se deu a influência de Baudelaire, sobretudo considerando o interesse dela pelas drogas e considerando o fato de que Baudelaire foi um grande usuário de haxixe, como se sabe. Então, eu teria uma certa curiosidade de saber em que medida essa figura a influência de Baudelaire teria sido relevante. Mas então, estava eu terminando o texto. Não gostaria de terminar antes de citar um poema especialmente oportuno nos dias de hoje. É um poema de amor, também. Mas, como eu disse, especialmente adequado para os dias de hoje, um amor contemporâneo, um amor de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, que é o seguinte: aos heróis do futebol brasileiro. Eu vos saúdo, heróis do dia, que vos fizestes compreender, numa linguagem muda, escrevendo com os pés, magnéticos e alados, uma epopeia internacional. As almas dos brasileiros distantes vencem os espaços, misturam-se com as vossas, caminham nos vossos passos para o arremesso da pelota, para o chute decisivo da glória da pátria. Que obra de arte ou de ciência, de sentimento ou de imaginação teve a penetração dos gols de Leônidas, que, transpondo balizas e antipatias, souberam se insinuar no coração do mundo? Que obra de arte ou de ciência conteve a ideia e a emotividade de vossos improvisos em voos e saltos? Ó bailarinos espontâneos, ó poetas repentistas, que sorrindo ofereceste vosso sangue à sede de glória de um povo novo. Há milhões de pensamentos impulsionando vossos movimentos. Na esportiva expressão que qualquer raça entende, longe de nossa decantada natureza, os Leônidas e os Domingos fixaram na retina do estrangeiro a milagrosa realidade que é o homem do Brasil. Atletas franzinos, gigantes débeis que com astúcia e audácia, tenacidade e energia, transfigurai-vos, traçando aos olhos surpresos da Europa um debuxo maravilhoso do nosso desconhecido país. Assim seja, e que a alma de Leônidas nos proteja. Marta, eu acho que eu preciso da sua ajuda aí para o passo seguinte. Próxima conferência. Bom, eu tenho alguns anúncios a fazer. A próxima conferência, no ciclo Literatura de Autoria Feminina, será no dia
24 de junho, terça-feira, às 17h30, sob minha coordenação e por a responsabilidade de Laura Sandrone, que falará sobre Cecília Meirelles, poeta e educadora. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.